Bom dia! Clube do Livro, Como se tornar sobrenatural, de Joe Dispenza. Hoje vamos falar mais profundamente sobre os centros de energia, os famosos chakras, que é um assunto muito conhecido de diversas terapias, de diversas filosofias também, espirituais. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Vamos chegando e vamos aprender mais profundamente sobre esses centros de energia. Bora lá! Hoje nós vamos continuar a nossa compreensão mais profunda sobre o livro Como se tornar sobrenatural, do Joe Dispenza. Vamos conversar mais profundamente hoje sobre os centros de energia. Até trouxe aqui uma imagem para ajudar vocês na compreensão. Uma outra imagem aqui, para ajudar vocês na compreensão, que eu vou utilizar nas explicações hoje, para fazer vocês entenderem de forma bem didática como que funciona essa questão dos centros de energia. Então vamos nessa. Então vamos iniciar o conteúdo da nossa aula. Quem aqui já coloca no chat, quem aqui já viu essa questão dos centros de energia, dos chakras, né, os centros energéticos? Quem aqui já estudou alguma coisa, já viu? Coloca no chat. E quem nunca viu, é a primeira vez que está entrando em contato com esse conhecimento. Coloca no chat, só para eu localizar, perceber como que vocês estão nessa compreensão, como que é isso para vocês. Vocês já estudaram algo a respeito? Eu sei que tem alguns terapeutas aqui, tem pessoas que não são terapeutas. Como que é para vocês esse conceito dos nossos centros de energia, a nossa aura? É uma novidade total para vocês ou é algo que vocês já estudam, né? A Aline falou que está aprendendo ali com a Fabíola, que legal. Muito bem. Então temos terapeutas aqui com conhecimento na área também. Isso é muito importante, porque aí nós vamos agregando informações diferenciadas a respeito, certo? Basicamente, o que é importante entender? A Luciana estuda, ela trabalha com o Theta Healing, com a apometria. A Glória gosta do assunto, viu em alguns vídeos. Legal. O que é interessante, assim, com base já no capítulo aqui do Joe Dispenza, que ele já começa o capítulo trazendo um ponto importante para a gente se conscientizar de que nós somos 100% energia. Ele usa essa expressão e a humanidade esquece disso, que nós somos seres de luz. Quando a gente reflete mais profundamente sobre isso
e permite entender a correlação disso na nossa realidade, a gente pode avançar para um outro nível de compreensão e de perspectiva em relação ao nosso caminho de vida e como melhorá-lo, né? Ele diz que nós somos 100% luz, e isso é verdade. Para quem já viu os experimentos, por exemplo, da física quântica, sabe que já foi comprovado que toda a estrutura do nosso corpo, não só a estrutura do nosso corpo, a estrutura do livro, a estrutura da parede, da cortina, do armário, do flip chart ali, se a gente pegar um microscópio e formos mais a fundo em observar a estrutura do nosso corpo e dos materiais que nos envolvem, tudo isso é 99,9% de energia pura. Então nós somos 100% energia. A matéria, ela é energia densificada, como se fosse os estados da água, né? Como se o corpo, imagina que assim, o vapor seria a energia e o nosso corpo é gelo, entendeu? Simbolicamente falando, é energia densificada. Algumas mais densificadas do que outra, mas no fundo a estrutura ali você chega sempre em energia, se você avaliar mais a fundo. E é por isso, nisso que se baseia todo o conceito da lei da atração mais a fundo, tem a ver com isso. É essa perspectiva de que tudo é energia, e a energia atrai energia e por aí vai. E essa energia, ela é uma energia de ordem divina, né? Assim como tem aquela lei do Kybalion que fala, né? O todo é mente, o todo é consciência, e energia, consciência é energia também. Tudo é um oceano de consciência e energia. E os nossos corpos sutis, o que seriam corpos sutis, né? Os nossos corpos sutis, olhem aqui, ó. Cada centro de energia no nosso corpo, ele tem correlação com um corpo sutil. É como se fosse, tá vendo aqui, uma camada de uma cebola, percebe? Como se fosse uma camada de uma cebola. E cada corpo sutil, ele trabalha num nível de consciência, é como se fosse um nível de energia, um nível de consciência. E cada centro de energia é como se fosse o centro de consciência, como se fosse a mente daquele nível nosso. Cada nível da nossa vida é um nível de consciência, é um nível de energia. E isso é processado por centros de energia, centros psíquicos é chamado também, né? Centros bioenergéticos, centros psíquicos, também pode ser chamados de centros espirituais, porque eles fazem o armazenamento, o processamento, a expansão, a expressão da energia divina e vital em cada um desses corpos sutis.
E cada um desses corpos sutis, ele está conectado com uma faceta da nossa vida, certo? Uma faceta da nossa... Vou pôr aqui para cima, né? Estão falando que os comentários tá atrapalhando. Consegue ver aqui em cima agora? Eu quero deixar os comentários para vocês participarem juntos, tá? Vê se agora vocês conseguem ver bem aí. Se eu deixar aqui em cima. Dá para ver ou ainda está atrapalhando? Isso. Então, assim, cada centro de energia, ele vai processar e trabalhar em determinadas facetas da nossa vida. Por exemplo, esse centro de energia aqui, de base, esse aqui, ele está relacionado muito com a questão da segurança, a estrutura da nossa vida, a autoconsciência, o nosso lugar, entende? E toda essa dinâmica da nossa realidade, as questões mais de ordem de propagação da espécie. Então é como se, imagina assim, é como se o nosso corpo inteiro, os nossos corpos sutis, encarem assim, é como se fosse uma empresa. Vamos colocar essa analogia, como se fosse uma empresa. E, colocando aqui para vocês verem melhor, ó. Como se fosse uma empresa e cada um dos centros de energia é como se fosse assim um gerente de uma área específica. E é uma área vasta, onde cada um dos centros está relacionado assim com um aspecto físico, uma glândula, um determinado conjunto de questões emocionais e relacionais e de conexão com o todo, com a vida. Então, cada um rege determinados panoramas da nossa vida. Por exemplo, esse aqui é comunicação e expressão, você viver a sua verdade no mundo, você expressar o seu amor. Aqui a área é muito forte na área de relacionamentos, por exemplo, e também o corpo emocional, né, para questões relacionadas a dor, prazer. Cada um tem uma regência na nossa vida. E se esses centros de energia, por determinadas dinâmicas na nossa vida, eles diminuem o seu nível de energia, eles bloqueiam, acontece algum desequilíbrio entre eles, a nossa aura, o nosso nível de energia e também as dinâmicas correlacionadas com eles na nossa vida vão ser afetadas. Totalmente, entende? Por exemplo, uma pessoa que tem uma mágoa profunda, que resiste em liberar esse centro de energia aqui, ele vai como se fosse entupir, ele vai reduzir a sua atividade e toda aquela carga de mágoa, por exemplo, vai minguar esse centro de energia e conforme nesse novo funcionamento desse centro de energia bloqueado, vai afetar, por exemplo, os órgãos da região, o coração, o pulmão, e vai também atuar na lei da atração da pessoa, fazendo ela atrair, por exemplo, mais pessoas que a magoam, situações que reforçam aquela mágoa e por aí vai. Então, a somatória de funcionamento desses centros de energia e, consequentemente, do estado da nossa aura, o estado, a resultante da nossa aura, dos nossos corpos sutis, vão determinar
a nossa vida por inteiro. É como se fosse a resultante da lei da atração. É o ponto resultante. Entende? Imagina assim, somando o funcionamento, o estado, a condição de cada um dos centros de energia, com seu universo ali particular na nossa vida. Isso vai determinar o funcionamento da nossa aura. Se a nossa aura está pequena, se ela está toda desfigurada, se ela está cheia de miasma, assim, de energia, se ela está minguada, se ela está bloqueada ou se ela está expansiva e harmoniosa. E o que atrai a nossa vida é o nosso 100%, entendeu? É o nosso 100%, é essa resultante. Por isso que só ficar lá no pensamento positivo, igual muitas vezes se acredita ali da lei da atração, não adianta. É um dos elementos só, corrigir aqui. Precisa corrigir todo o restante. E para quem, por exemplo, atua com constelação também, o campo sistêmico familiar ali é mais uma camada aqui, ó. É mais uma camada ao qual nós estamos conectados e envolvidos. Estamos conectados e envolvidos. E vai determinar todo o conjunto de experiências, situações que vão acontecer na nossa vida. É como se imagina assim, é como se essa resultante e essa energia, essa resultante e essa energia, que é a somatória de tudo isso, mais o campo sistêmico familiar ali, é como se isso fosse um projetor de cinema, ali, que está manifestando a nossa realidade. A nossa realidade é como se fosse a tela do cinema. Entenda essa analogia. Isso daqui é o que cria a nossa realidade. Nós criamos a nossa realidade com base no nosso 100%. Como se isso fosse um projetor de cinema e a nossa vida é a tela do cinema. Não adianta querer mudar a tela do cinema ali, que seria a nossa vida, sem mudar nós mesmos, sem mudar o projetor ao qual tudo isso é o que está fazendo a nossa vida ser manifestada ali, entendeu? A Paula perguntou, o campo sistêmico é o mesmo campo de informação dos registros akáshicos? Não, Paula, assim, quando a pessoa faz ali a terapia dos registros akáshicos ou a apometria, muitas vezes pode-se puxar informações do campo sistêmico familiar também, mas é como se fosse um nível mais abrangente, tá? Porque os registros akáshicos puxa, né, de outras existências, dimensões, por exemplo, e o campo sistêmico ele está correlacionado ali didaticamente falando com a nossa ancestralidade, as pessoas pertencentes à nossa família e ancestralidade. Mas a nossa família e ancestralidade, todas as informações ali também está correlacionado com esse outro campo maior, é tudo uma coisa só, né? São só níveis de vibração diferentes, mas está tudo correlacionado. Então, por isso que esse capítulo eu divulguei como uma live especial, justamente porque atuar nos nossos centros de energia é fundamental para a gente conseguir mudar a nossa energia, e aí, diante disso também, mudar a nossa
realidade, faz parte, não tem como. E assim, 100% das pessoas, eu me incluo nisso também, precisa ali trabalhar mais especificamente algum centro de energia, desbloqueando alguma questão ali que ficou represada, ou alguma questão de, por exemplo, assim, você estar hiper apoiado em algum centro de energia desequilibrado nesse sentido, tirando a energia do outro. Entende? Quando a gente está, vamos supor, uma pessoa que está muito refém atualmente na vida dela de questões de segurança. Questões de segurança e estrutura de vida, tudo isso. Ela vai ficar vibrando excessivamente aqui, né? Vibrando medo, vibrando sobrevivência. O Joe Dispenza, nesse capítulo, ele fala, né, que a gente viver em estado de sobrevivência, que é as questões de segurança financeira, segurança afetiva, a segurança da nossa personalidade, a nossa autoimagem, o nosso ego, todas essas coisas que a gente fica lutando para defender e para sobreviver, tudo isso vai fazer com que você concentre excessivamente, aí a pergunta respondendo a pergunta da Natânia ali, sim, Natânia, o problema de um interfere no outro, porque imagina assim, é como se fosse uma energia só, e se você ativa ou bloqueia excessivamente algum desses centros, a energia ela não consegue fluir plenamente para os outros. Imagina assim, é como se fosse um encanamento interconectado, igual na nossa casa. Se entupir ali a água em algum lugar, não vai chegar no outro, vai faltar no outro. É tudo interconectado. Então, se a pessoa, por exemplo, ela fica ali excessivamente presa em questões de segurança, estrutura de vida, só está rodando nisso, ou só fica nas questões de relacionamento, carência, dependência emocional, vitimismo, tudo isso, ela vai ficar presa aqui, né? Ou, por exemplo, né, excessos sexuais, excessos alimentares, ou aqui, excesso de controle ou que seria o oposto também, apatia, tudo isso vai desequilibrar os centros de energia, tá? E aí o que é importante vocês entenderem? Os centros de energia, eles desequilibram tanto para o lado da falta, quanto para o lado do excesso. Ou seja, pode desbloquear por faltar energia ali, tem algum bloqueio, a energia não está fluindo, está em falta, ou quando fica excessivamente energia concentrada naquela região, só naquela região, né? É um desequilíbrio yin ou yang. Por exemplo, aqui, o centro de energia laríngeo, ele está conectado com a tireoide. Por isso que existe hipotireoidismo, que é quando esse centro de energia está bloqueado, está faltando energia, e hipertireoidismo, que é quando está com excesso de energia ali naquela região, entendeu? E assim, é excesso de energia, não é excesso de energia boa, isso é bom para o centro de energia, é excesso de energia disfuncional, tá? Energia que precisa ser harmonizada ali, liberada. Esse é o capítulo 4, tá? Depois eu ajusto o nome da live na gravação. Esse é o capítulo 4, página 125, certo? Então, para corrigir a nossa vida
e a gente sintonizar novas frequências, uma nova realidade na nossa vida, não tem como a gente pular a questão dos centros de energia. Precisa harmonizar eles, é como se eles fossem ímãs da nossa realidade e também centros de processamento da energia, igual um computador. O computador, ele vai funcionar sem o processador? Não tem como. Se o processador tiver com defeito, não vai tudo ficar lento, tudo ficar devagar. E os centros de energia, eles atuam exatamente dessa forma, né? Aí aqui na página 142, ó, para quem olhar aqui, ele coloca algumas questões aqui que desequilibram principalmente os centros de energia de base, que pensa assim, para vocês entenderem assim, ó, é como, para quem já viu a questão da Kundalini, que se chama energia evolutiva, igual pensa numa flor, não vem uma energia, se vocês refletirem sobre uma flor, não vem uma energia assim, de base, da raiz ali, que faz ela se desabrochar, essa é a energia evolutiva que existe em toda a realidade, é o divino buscando se expressar naquele ser de dentro para fora, é como se a alma estivesse buscando a sua expressão no mundo, aqui nesse mundo. Mas para isso acontecer, que é um processo evolutivo também, para que isso possa acontecer, essa energia ela precisa encontrar vazão, fluxo e expressão. E cada um desses centros de energia está relacionado com um nível evolutivo. E conforme a gente vai harmonizando, transcendendo algumas questões, passando por determinadas provas espirituais, avançando na nossa vida, soltando amarras, expandindo, transmutando as emoções, fazendo todo esse processo interno, soltando as nossas resistências ao divino, a Deus, ao nosso crescimento, a energia vai conseguindo subir, passar de nível, vai expandindo, crescendo, até que chega num ponto que ela se abre plenamente aqui em cima e é o que fala, a pessoa se ilumina, é a pessoa iluminada, que aí o nível de conexão dela com o divino, com outras frequências, com a vida, com o todo, com tudo, expande fortemente. E lógico, isso pode ir acontecendo por níveis, por camadas, né? Existem níveis de iluminação, níveis de expansão. Não é só uma coisa assim, 8 ou 80. Isso vai acontecendo por camadas, como se cada centro de energia aqui fosse subindo, eles chamam subindo uma oitava de frequência. E vai melhorando, e vai crescendo, vai melhorando, vai expandindo, subindo uma oitava de frequência. A cada questão que a gente resolve na nossa vida, porque cada questão de limitação que a gente está na nossa vida, seja de saúde, relacionamento, profissional, dinheiro, espiritualidade, seja o que for, está correlacionado ou armazenado em cada um desses centros de energia. Aí conforme você vai passando de nível, expandindo, melhorando, vai desbloqueando a energia e aquele centro de energia vai resolvendo, liberando, né? Aí a Libeli, né? Libeli fez uma pergunta interessante. É sempre de baixo para cima? Não.
tá? Uma pergunta bem interessante. É um fluxo de mão dupla, onde o divino, por meio de você, também quer aterrar nesta realidade, e você funcionando como um canal. Por isso que é importante fazer o que a gente chama de meditação, de aterramento, e a sua energia também, a sua alma, o seu espírito, indo de encontro a Deus, né? São dois fluxos aqui, né? É que eu estou explicando assim, Libeli, porque para o divino isso é mais fácil, né? Ele estar sem resistência. Agora, quem oferece resistência somos nós em relação a ir de encontro ao divino. Por isso que assim os principais bloqueios que travam todo o processo vem dos 3 primeiros centros de energia. A Daniela Rodrigues fez uma pergunta: onde encontrar a meditação de aterramento? Vou aproveitar que você fez essa pergunta e eu vou apresentar hoje eu tenho 2 novidades para vocês, tá? A primeira novidade é que nos livros do Joe Dispenza, que a gente está fazendo o Clube do Livro, nos livros do Joe Dispenza e do Bert Hellinger, eles passam determinadas meditações, certo? E eu acredito que fazer meditação aqui na live não é um ambiente muito bem favorável, né? O ideal seria numa sala fechada, certo? Então eu vou criar um grupo de WhatsApp do pessoal do Clube do Livro. Eu não vou fazer pelo Telegram, porque às vezes o Telegram o pessoal não vê as mensagens lá, demora para ver. Então eu vou fazer um grupo de WhatsApp para quem deseja realizar as meditações do Joe Dispenza e do Bert Hellinger. E aí a gente faz via Zoom, via aplicativo Zoom. Quem quiser, tá? Aí combina um dia ali e tal, e a gente faz as meditações, porque eu quero praticar mais profundamente também, e é legal conduzir também para reforçar o aprendizado. E quem quiser participar, só manda mensagem no direct, eu vou divulgar também, manda mensagem no direct depois, que aí eu adiciono quem quiser realizar essas meditações. Eu adiciono nesse grupo e a gente combina e organiza. Então, esse é um presente para vocês, uma primeira novidade. Aí vai ter a meditação desse capítulo, por exemplo, da bênção dos centros de energia e tudo mais. E aí a gente pratica, não só, porque não adianta só ler e ter... não adianta só ler e ter o conhecimento teórico. Se a gente não praticar o processo do livro, não adianta. Você fica com obesidade mental e a sua realidade não muda nada. Precisa ter todo um conjunto de práticas em cima do conhecimento. Aí ele se transforma em sabedoria. Senão é só informação. Não, ele não vira sabedoria. Então essa é a primeira novidade, tá? Aí daqui a pouco eu falo a segunda novidade, é mais um presente para vocês, quem quiser aproveitar, certo? Aí, só eu vi uma mensagem importante aqui. Aí a Libeli colocou assim, difícil, eu não quero oferecer resistência, mas porque os medos são maiores em determinados momentos. É normal, Libeli, esse é o caminho da vida, né? E o ser humano tem medo do desconhecido, tem os apegos do passado,
os traumas do passado. 100% das pessoas oferecem resistência ao divino, tem medo do seu próprio poder, tem medo de reconhecerem que são Deus, né? Porque esse reconhecimento traz determinadas responsabilidades. Então, assim, existem diversos fatores que fazem com que a gente ofereça resistência ao crescimento, à iluminação, ao divino. E tudo isso parte de um apego da nossa personalidade a determinadas questões, né? Questões sensoriais, questões de defesa da própria imagem, questões de dinâmicas relacionais, crenças, são infinitos tipos de resistência. E o nosso caminho de evolução é ir gradualmente abrindo, degrau por degrau, grão a grão, abrindo para que a gente possa expandir o nosso potencial cada vez mais, que é essa questão que ele chama de se tornar sobrenatural aqui no caso, né? Mas na verdade não é sobrenatural, é natural, porque é quem nós somos de verdade, em essência, é o nosso eu verdadeiro. O eu que a gente acredita ser é só uma crença, esse eu é o verdadeiro. O eu que a gente acredita ser é só uma crença com base nas experiências que a gente teve desde quando a gente nasceu. Só um conjunto de crenças, de sentimentos que a gente foi acumulando ali na nossa realidade. Aí ele coloca aqui, com base nisso, questões que bloqueiam principalmente os 3 primeiros centros de energia. Os centros de principal relacionado com entendeu? Aí, antes de eu falar o que bloqueia, eu vou brevemente falar para vocês o que faz cada centro de energia, com base nas explicações dele, tá? Eliane, sim, o caminho de crescimento espiritual é o ego passar a assumir a vontade divina, né? É o ego escolher a vontade divina na vida dele. Por isso que seja feita a vossa vontade, a oração. É justamente por causa disso, soltar essa resistência. E no fundo, depois, o ego e a personalidade toma consciência de que a vontade divina é o que ele verdadeiramente desejava sempre, né? E o restante era só apego, o restante era só questões ao qual ele estava preso ali. Então vamos lá, ó. Eu vou falar brevemente o que faz cada centro de energia. Cada centro de energia. Então o primeiro, vou usar as palavras dele, certo? Então o primeiro centro de energia ele está relacionado, o primeiro centro de energia, ele está relacionado com segurança, igual eu falei, estrutura de vida. Imagina, também é um centro de energia onde usa ali para gerar um novo filho, e toda essa questão referente à base da nossa vida. Está muito conectado com aspectos de segurança, reprodução também, segurança não só sua, da espécie também, né? Então reprodução e perpetuação da espécie, por isso que envolve toda a questão de estrutura de vida. E também, como é o primeiro centro, ele está relacionado também com a sua autoconsciência, sabe? Aqui é o meu lugar. A questão do lugar sistêmico na família, que eu falei numa outra live, tem a ver com o primeiro centro de energia, a sua conexão com a Terra, né? Aqui é o meu lugar. Por exemplo, por isso que pessoas que não encontram o seu lugar na profissão tá com um bloqueio no primeiro centro de energia, ela não está encontrando o seu lugar
nessa realidade. Então essas questões de sobrevivência, procriação, segurança e também fisicalidade está muito correlacionado com o primeiro centro de energia, que está ali no períneo, esse centro de energia ali entre o órgão sexual e o ânus ali, naquela região, no períneo. Esse é o lugar do primeiro centro de energia. Aí, o segundo centro de energia, e cada centro de energia está conectado com uma glândula também. Aí depois, quem quiser ver isso mais detalhado, tá no Telegram lá o material. Só estou fazendo um resuminho aqui para vocês entenderem, ok? Aí o segundo centro de energia, esse mais laranjinha, o segundo, ele está relacionado com as estruturas sociais na nossa vida, relacionamento, conexões interpessoais, a sexualidade, sexualidade mais no sentido, de atração, conexão. O primeiro é mais questão de reprodução mesmo, mais questão instintiva ali. O segundo já envolve essa coisa da atração, sedução, conexão. Então está muito conectado com o nosso âmbito relacional, esse segundo laranjinha, relacional e emocional dentro das relações, certo? E ele fala que também está conectado muito com a questão de consumir. Por exemplo, excessos, excessos sexuais, excessos alimentares, compulsão por compra, tem muito a ver com esse segundo centro de energia. Porque quando a pessoa está buscando consumir muito para se sentir completa no seu relacionamento com a vida. Então, esse segundo centro de energia. O terceiro, que aqui o plexo solar, está muito conectado com vontade, força, vaidade, controle, impulso, agressividade, dominância. E também o contrário disso. Quando o centro está no yin, que a gente fala, a pessoa não tem força de vontade, ela se sente complexo de inferioridade, apatia, é o centro da ação competitiva e do poder pessoal, da intenção dirigida, entendeu? Então aí você vê quando a pessoa está no excesso disso ou quando a pessoa está em falta disso, certo? O desequilíbrio pode ser para mais ou para menos. O quarto centro de energia, questões referentes ao amor, toda essa emotividade num sentido mais afetivo, E aí, por exemplo, tristeza vai pegar esse centro de energia, doar excessivamente para ser aceito, apego, sabe, aquele apego que prende, também tem muito a ver com esse centro de energia. E também questões de amor, cuidado, compaixão, gratidão, bondade, inspiração, altruísmo, que é quando está fluindo bem, está alinhado, aqui tem muita conexão com a nossa alma, por isso que quando bem, você expressa características elevadas espirituais. Esse centro aqui é comunicação, expressão, viver a sua verdade no mundo. Também tem a ver com crenças. Quando você está cheio de crença limitante, essa região fica tensionada. Porque aí a inspiração que vem para descer para a sua vida e você manifestar, você trava aqui. Crenças de incapacidade, tudo isso pega muito, submissão, quando você não vive a sua verdade no mundo, dificuldade de falar não, tudo isso atrapalha esse centro aqui que tem a ver com comunicação e expressão na vida,
Por onde a sua alma, o seu sentimento vem, você expressa no mundo. Os artistas têm esse centro muito bem, tem a ver com criatividade também, uma criatividade mais no sentido de inspiração. Outro tipo de criatividade, de ação, aí já está mais correlacionado com o centro inferior. E o sexto centro de energia, esse aqui, muitas vezes o pessoal conecta ele só com coisas espirituais e tal, mas esse aqui tem muito a ver com o intelecto também, inteligência, o lado esquerdo do cérebro também, a lógica, o raciocínio. Esse aqui, ele coloca em ordem as percepções espirituais. Por exemplo, uma pessoa que tem esse centro aqui muito aberto, e esse já não muito bem desenvolvido, ela vai captar muita coisa espiritual, mas ela não consegue dar direção, ela não consegue entender, dar significado, compreensão, entende? Aqui já é a sua conexão espiritual mesmo, né? A sua conexão com outros, com o todo, com outros tipos de frequência, dimensão, tudo isso. Quando está harmonioso, você é uma pessoa bem conectada. Só que aí, com base nessa conexão, que direção você dá para isso, sabe? De manifestar, de entender, de organizar todas essas percepções. É como se, na verdade, né? Quando você estuda mais a fundo, é como se esse centro aqui, na verdade, ele fosse um só, tá? Entende? Ele vai lá para o fundo, e esse vai lá para o fundo, eles se conectam lá na pineal, lá na glândula pineal e a pituitária, né? A Marina perguntou, aqui mais conectado com a pineal e aqui a pituitária, a glândula mestra, mas no fundo ela atua tudo junto. Isso é particionado só de uma forma didática, mas é um todo interconectado, certo? Então, só assim uma explicação, só para dar um norte para vocês, tá? Aí ele coloca questões que bloqueiam aqui os 3 primeiros centros de energia que a gente precisa ficar bem espertos, tomar cuidado nesse sentido, certo? Porque se você bloqueia esses 3 primeiros centros de energia, ele fala que acontece o seguinte, ó. A sua aura, ao invés de ficar expandida e crescida e forte para você realizar bem na vida, em todas as áreas, ela mingua. Aí esses centros de energia, eles começam a puxar a energia da nossa aura e do nosso corpo para suprir ali o desequilíbrio que está acontecendo. E isso acontece mesmo. Por exemplo, no curso de radiestesia e radiônica, lá tem uma técnica para avaliar a aura. Aí você avalia a aura da pessoa ali, e ela tá minguada mesmo, tá dessa forma que mostra aqui na imagem, né? No curso de radiestesia e radiônica que a gente tem. Aí acontece isso mesmo. Aí você vê, a pessoa tá com o centro de energia bloqueado. Quando você vai avaliar com o pêndulo ali também acontece isso, né? Aí, quais são esses itens que ele fala que desequilibra muito esses 3 primeiros centros de energia? Fica uma tarefa para vocês refletirem sobre isso. Primeiro centro de energia, ele coloca muito as questões de ordem sexual, tá? Questões relacionadas a trauma por abuso, ansiedade sexual, depravação, vício sexual, essas questões de bloqueio de ordem sexual. Aí o segundo centro de energia, ele pega mais as questões de ordem emocional, principalmente emoções de culpa, vergonha, carência, questão de merecimento, sabe?
e vitimização. Bloqueia o segundo centro de energia. E o terceiro, competição, o terceiro aqui, excesso de competição por ego, sabe? Não porque você quer vencer. Controle, excesso de controle, impaciência, raiva, né? Irritação, autoengrandecimento, aquela questão de arrogância, bloqueia muito. Aí a Natane perguntou, por que o excesso da questão da sexualidade e a ausência bloqueia também? Pensa num rio, Natane. Se o rio bloquear a água, não vai dar problema? E se o rio encher excessivamente, não vai dar enchente? Para que um rio seja saudável e harmonioso, ele não precisa ele precisa fluir, que é, por exemplo, a pessoa ter uma sexualidade saudável. Fluir e em equilíbrio. A energia sexual, o segundo centro de energia, faz parte do elemento água. E a água, ela precisa fluir em harmonia na quantidade certa. Se ela ficar excessivo, transborda, dá enchente, dá problema. Se ela secar, também tem problema de seca. Entendeu a analogia? Precisa fluir, ser vivenciada de uma forma saudável e harmoniosa. Então essa é a analogia nesse sentido, ok? E assim, quanto mais tiver com a influência desse centro de energia, o amor, o romantismo, aí a energia de ordem da sexualidade consegue subir e ela trazer inspiração, trazer elevação. Se não for usado esse centro de energia, ela fica represada só nos centros inferiores, que é a sexualidade só da luxúria. Entende? Para a energia subir, precisa que esse centro de energia seja ativado junto. Então é essa perspectiva que vocês precisam ter, certo? Aí, como eu sei que tem pessoas que saem às 8 horas, eu vou apresentar a novidade para vocês, também a segunda novidade. Para quem não estava na live, eu falei que vai ter um grupo de WhatsApp onde vai reunir as pessoas que querem executar as meditações do Joe Dispenza e do Bert Hellinger. Por exemplo, a meditação dos centros de energia e outra, a meditação que ele coloca lá de manifestar a realidade também. E a gente vai usar ali para praticar, certo? Os ensinamentos do livro. Quem quiser praticar as meditações, manda mensagem no direct, certo? Que aí eu vou passando vocês para esse grupo. E a segunda novidade é que vocês que fazem parte do Clube do Livro, vocês têm um desconto nas nossas formações de 15%. Todas as pessoas que fazem parte do Clube do Livro têm um cupom de desconto de 15% nas nossas formações, ok? Então, se você se interessa por alguma das nossas formações, seja de hipnose clínica e sistêmica, seja de constelação na água, manda mensagem também, que aí você recebe um cupom de desconto também, se você tem interesse. Então, mais um benefício, tá? 2 benefícios para vocês. O grupo de meditação, Bert Hellinger, Joe Dispenza, e cupom de desconto, caso você queira aproveitar. Aí, cada mês é uma promoção específica. Nesse mês de março, 15%
você tem essa possibilidade, certo? Então a gente vai combinar de praticar a bênção dos centros de energia, ele que é a meditação que ele coloca a formação de constelação e a de hipnose totalmente, as duas totalmente online, tá, Natânia? A gente atende, por exemplo, a Maria José está na formação, ela é de Portugal. A gente atende pessoas do mundo inteiro, né? Que tem a conexão com o idioma, né? E do Brasil inteiro também, tá? Então, aí nesse capítulo, para a gente finalizar a live de hoje, ele passa uma meditação que ele chama de bênção dos centros de energia. Bênção dos centros de energia. Que é uma forma ali de você colocar sua consciência em cada um dos centros de energia e harmonizar cada um dos centros de energia com emoções de amor, alegria e gratidão. E uma forma de trazer um alinhamento desses centros de energia, porque às vezes eles ficam desalinhados, e uma forma de expandi-los, expandir a energia neles se eles estiverem bloqueados nesse sentido, né? E aí a gente vai fazer essa meditação. Entra quem quiser, manda mensagem no direct, a gente vai marcar de realizar essa meditação de bênção dos centros de energia para expandir aí e harmonizar esses centros de energia de vocês. É lógico, não é uma vez só que você vai fazer essa meditação. Vocês vão aprender e depois vocês vão praticar ali sempre que possível na realidade de vocês. E aí esses centros vão se harmonizando, vão expandindo, vão se equilibrando. E você, aí lógico, se está com alguma questão ali bloqueada, represada ali no centro, ela vai se expressar para você resolver, liberar, e aí gradualmente você vai entrando num outro nível de harmonia, certo? Quem topa? Quem de vocês topa realizar essa meditação? Coloca no chat aí. Bora realizar ela? Então, quem quiser, vocês mandam mensagem no direct, que aí a gente vai para um grupo separado. E aí eu conduzo vocês nessa meditação para vocês aprenderem, e aí já fica ali como o grupo de meditações do Clube do Livro, meditações e exercícios. E então, mandem lá, vou adicionar vocês no grupo e a gente combina uma boa data entre nós. Beleza? Vocês ficaram com alguma dúvida em relação a esse capítulo? Eu vou voltar nele. O próximo capítulo, ao explicar o próximo capítulo, e esse eu vou voltar, porque tem muita coisa importante. E eles estão correlacionados. Então, na próxima live eu vou aprofundar mais ainda nos centros de energia e já entro no capítulo 5 também, para a gente aprofundar nesse entendimento e ir utilizando ele aí para mudança da realidade de vocês. Que bom que vocês gostaram da ideia. E quem se animar também de estar com a gente nas formações, também vou ficar muito feliz. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida que vocês tiverem, chama no direct e vamos para cima. Então, um grande abraço aí, pessoal. Nos vemos na próxima e fiquem com Deus.
Grande abraço então. Valeu. Até mais. Até a próxima.